Depois da internet, portais de notícia, canais de YouTube fazer um terrorismo absurdo referente às vendas do Switch 2, porque em novembro o mercado norte-americano foi baixo num geral, ou porque as ações caíram devido a todo esse burburinho que fizeram em sites de notícias, canais de YouTubers. Falaram que o console estava entediante, que a galera perdeu o interesse, vendeu o Switch 2 para comprar a 3DS, ou que a Nintendo estava preocupada de acontecer o mesmo que aconteceu com o Wii U. Depois de todos esses absurdos, vem a realidade. Depois da Circana anunciar os números oficiais que o Switch 2 foi o console mais vendido no Natal dos Estados Unidos e também em todos os Estados Unidos no ano de 2025, temos agora dados oficiais divulgados pela Nintendo com o total de consoles vendidos Switch 2, que está muito acima da meta, e a Nintendo vai bater com os pés nas costas. Já passou a primeira meta e agora já está aí passando a segunda. Switch 1 virando o console mais vendido da história da Nintendo, e seria também da história dos games se a PlayStation tivesse tirado do fundo do baú ali alguns números de PS Vita, não é mesmo? Temos números de vendas de jogos de Switch 2, de Switch 1, o que a Nintendo planeja para o futuro, próximos jogos, tudo isso que a Nintendo revelou, né, as informações do último trimestre do ano fiscal de 2026, que encerra em março do mesmo ano. Beleza, galera? Então, temos números oficiais, temos verdades. Agora podemos trabalhar com verdades e não com especulações ou com haterismo, que aconteceu nos outros canais, que aconteceu nos outros portais de notícia, quando um mês teve número abaixo e a galera quis gerar clique em cima do console com mais sucesso da atualidade, mais falado e mais cobiçado, que é o Nintendo Switch 2. Bora para esses números agora, simbora. Os jogos e consoles da Nintendo te transportam para um mundo de magia e diversão, mas às vezes a barreira do preço te dificulta alcançar esse mundo. E é para isso que existe o Dig Ofertas, canal de promoção no WhatsApp e no Telegram, que te avisa todas as promoções, melhores preços de jogos e consoles da Nintendo. Lançamentos de Nintendo Switch 2, que custa R$ 440, você consegue comprar antes do lançamento por mais de R$ 100 de desconto. Jogos já lançados, às vezes com 140, 150, já bateu R$ 200 de desconto. Então se você quiser entrar para esse mundo mágico da Nintendo, se divertir pagando bem menos, canal Dig Ofertas, link na descrição. Dig Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, diretamente aqui do site Digplay News, galera, canaldigplay.com ou digplaynews.com. Temos aqui a notícia: a Nintendo Switch 2 ultrapassa a marca de 17 milhões de unidades vendidas, e o Switch 1 vira o console mais vendido de toda a história. Então vamos lá, galera, números oficiais, tá? A Nintendo divulgou hoje, né? A Nintendo sempre faz uma reunião com os investidores, né? Nessa reunião saem algumas perguntas e respostas que vai vir no futuro. Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês. E também divulga números, uma apresentação com números. Eu botei lá no site Digplay News, tudo explicado bonitinho pra vocês entenderem, tá? Então vamos lá, 17,37 milhões de unidades vendidas é o número total de Switch 2 até 31 de dezembro de 2025, beleza? Então, lógico que tem mais do que isso. Lógico que tá batendo aí os 19, né? Já que a gente tá aqui no mês de fevereiro, né? Ou 18, não sei quanto que vendeu no mês de janeiro, tá? Mas essa foi a informação até dia 31 de dezembro. Isso significa que o Switch 2 vendeu 7 milhões a mais do que na última contabilização, até o fim de outubro, né? Até o fim de setembro, perdão, né? Então, de outubro, novembro e dezembro, a Nintendo vendeu 7 milhões de Switch 2. Falando de Switch 1, ela vendeu no mesmo intervalo 1,36 milhões. O Switch 1 chegou na marca de 155 milhões e 37 unidades, né? 155 milhões e 370 mil unidades, se tornando o console mais vendido da Nintendo em toda a história. E como eu falei na introdução, talvez fosse o mais vendido também se não fosse a questão da Sony tirar do bolso alguns números de PS Vita, tá? Falando de top 10 de jogos mais vendidos, tá, galera? Do Switch 2, Mario Kart World continuou o top com 14 milhões. Ele vendeu cerca de 4,49 milhões a mais do que do último número. E Donkey Kong Bonanza, 4,25 milhões. Ele vendeu 760 mil unidades a mais do que no último trimestre. Na adição do Switch 2, nós tivemos aqui Pokémon Legends EA, a versão do Switch 2 vendeu 3,89 milhões de unidades,
bastante coisa, né? E o Kamen Riders bateu aqui 1,76 milhões de unidades vendidas. Não temos informação de Metroid Prime 4 Beyond e não temos informações de Hyrule Warriors Age of Imprisonment, o que dá a entender que esses dois jogos não venderam mais de 1 milhão de unidades. O que é ruim, o que é preocupante, né? Compreensível. O Hyrule Warriors, ele é um jogo muito nichado, não é um Zelda tradicional, então por mais que a gente tenha uma base de 17 milhões, nem todo mundo se interessa por esse jogo. Então dá pra entender, né? Agora, o que preocupa mesmo é o Metroid Prime 4 Beyond, que infelizmente é um jogo que a culpa quase 100% da Nintendo de ter acontecido. Ela fez um péssimo marketing pra esse jogo, não teve direct dedicada pra esse jogo. Também o desenvolvimento foi conturbado, reinício de desenvolvimento, e se tratando de um jogo que tem tanto pro Switch 1 como pro Switch 2, se juntar as duas bases dá mais, quase, sei lá, dá 170 milhões, não é, né, porque converge algumas bases. É preocupante esse número, espero que a Nintendo não leve em consideração esses números para poder fazer uma sequência, e que ela seja mais ambiciosa na sequência, que a falta de ambição acho que foi um dos motivos de ter vendido tão pouco, tá? Eu discordo de muitas das críticas, eu acho que o jogo é um jogo muito bom, mas eu concordo que ele foi um jogo que poderia ter sido muito melhor. Beleza? Falando de Switch 1, galera, vamos lá. De Switch 1, quem a gente tem aqui de Switch 1 para poder falar o que aconteceu? O top 10 é o mesmo. A única coisa assim a mais a se levar em consideração é que o Mario Kart 8 Deluxe, ele vendeu 1 milhão a mais nesses 3 meses que passou. Então sim, o Mario Kart 8... Mario Kart World no Switch 2 vendeu 4,4 milhões, o Mario Kart 8 Deluxe vendeu 1 milhão, né? Esse jogo continua vendendo muito. E aí o top 10 é o mesmo, vem Animal Crossing, que vendeu um pouco mais, aí depois vem Smash, Breath, Odyssey, Pokémon Scarlet Violet, Pokémon Sword and Shield, Zelda Tears of the Kingdom, Mario Party, Super Mario Party e New Super Mario Bros. U Deluxe, ou seja, Super Mario Bros. Wonder ainda não conseguiu passar o Super Mario Bros. U Deluxe, né? Quiçá o Mario Odyssey com 30 milhões, né? Então fica aqui um beijo para aquela galera que me tacou muita pedra quando o Mario Wonder foi anunciado. Eu falei, Mario Bros. Wonder, Mario 2D não tem mais o mesmo peso de um jogo 3D. E a galera me tirou lá como se fosse um bosta, que eu não soubesse nada. Eu mostrei as evidências que ultimamente estava assim, mas a galera não quis saber, e tá aí a prova que depois de tanto tempo, o Mario Bros. Wonder não conseguiu alcançar ainda o Mario Odyssey, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui com os números. Falando aqui, ó, em comparação com o período passado de lucro, venda e etc, né? Nós temos aí uma venda consolidada, que não vai dar pra ver aqui, deixa eu tirar minha câmera, tá? De mais de 99,3% no mesmo período Na verdade é de todo o ano fiscal anterior. Isso aqui vai de abril a dezembro, tá? A Nintendo teve uma receita, né? Mais dinheiro que entrou, foi quase 100% a mais, né? Se tratando de parte de videogame 106, já que a gente teve o Switch 2 que foi um videogame novo, e de IP Related Income, que é tudo por fora. Aí entra também, por exemplo, o filme do Mario, menos 10%. E a justificativa é justamente o filme do Mario, porque nos anos anteriores o filme do Mario estava mais em alta do que agora, então a Nintendo ganhou muito dinheiro com o filme do Mario lá atrás e vai ganhar agora em 2026, né, quem sabe, com o Mario Galaxy, beleza? Temos aqui mais algumas coisinhas aqui referente a esse gráfico que é interessante. Vou tirar minha câmera de novo. Esse gráfico mostra que o Pokémon Legends EA sozinho vendeu 8,41 milhões só pro Switch 1, 3,89 pro Switch 2, como a gente viu, né? Isso totaliza mais de 12 milhões de unidades vendidas para o Pokémon Legends EA, se tornando assim um grande sucesso, um grande lançamento, né? Aí aqui a gente já tem números que a gente já tinha visto, né? De Mario Kart 14.3 e de Donkey Kong Bonanza 4.25, né? E aqui alguns números que o Switch 1 ele caiu 66% de venda, obviamente, porque esse número aqui, o Switch 1 não adianta, né, galera? Ele vai vender menos conforme o Switch 2 vai saindo e vendeu menos 12% de software também. Beleza? Continuando aqui, nós temos a questão de vendas digital. Esse número é interessante, tá? Foi 14,7% de receita referente à venda de digital, só que caiu 0,6% a questão de quanto de jogo de proporção de venda digital referente à venda física, né? Então continua meio a meio, né? É basicamente
meio a meio. Essa é a verdade, né? Mas, como sempre, quando um jogo tem versão física, ele é preferido na versão digital. Aqui a Nintendo resolveu mostrar uma parada interessante, que é o quê? Que é um gráfico que mostra o quanto que... Não consigo diminuir, não. O quanto que o Switch 2 está acima, à frente do Switch 1. Vocês conseguem ver aqui que o Switch 2, no seu sexto mês de vida, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não, 7 meses. Ele lançou em junho, Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em 7 meses, ele vendeu mais do que o Switch 2, o Switch 1 em... eu não sei quantos meses, mas na sua 45ª semana. Na 31ª semana, o Switch 1 alcançou o que o Switch 2 alcançou, o que o Switch 1 alcançou na 40... Nem chegou na 45ª semana. Então isso quer dizer que o Switch 2 está muito à frente do Switch 1 em vendas, no mesma proporção de tempo, no mesma quantidade de tempo, né? E se tornou o console mais vendido rapidamente de todos os tempos da empresa, da história da empresa. Beleza? É isso que esse número mostra, é isso que esse gráfico aqui tá mostrando, beleza? E esse outro gráfico aqui mostra que o Switch 1, ele alcançou 155 milhões e 370 mil unidades, tornando o console mais vendido de todos os tempos da Nintendo. E tirando minha câmera aqui, vocês conseguem ver a quantidade de usuários ativos nas duas plataformas, juntando, caiu 1 milhão, saiu de 130, passou para 129 milhões, e esses usuários ativos quer dizer o quê? Quantas pessoas acessaram a conta Nintendo nos últimos 12 meses em algum console. Previsão. Isso aqui é muito importante, galera. Previsão continua a mesma. A Nintendo ainda prevê vender 19 milhões de unidades de Switch 2 até 31 de março, né? Ela já vendeu 17.3, então falta só vender 1.7, basicamente, em 3 meses. Então isso aqui mostra que a Nintendo tranquilamente vai conseguir alcançar essa meta, né? Ela tem aí 3 meses, pô, o Switch 2 tá vendendo mais de 1 milhão por mês ruim, né? Então se a gente pega aqui 1,7 dividido por 3, ela tem que vender 560 mil unidades de console por mês. Isso é óbvio que ela vai conseguir alcançar isso aqui muito fácil. Então ela vai passar essa previsão de 19 milhões, que inicialmente a previsão dela era 15. No último relatório ela aumentou para 19, que ela viu que ia passar fácil 15. E não deu outra, né? Ela passou 2,3 milhões da última previsão, que ela tinha até março, né? Ela passou agora, em dezembro. Então, ela vai ainda passar esses 19 com tranquilidade. Se tratando de Switch 1, a meta é 4 milhões, né? Ela já vendeu, não lembro quanto agora, mas falta 750 mil unidades para ela poder alcançar essa meta, que eu acho que também consegue. Porque ela tem que vender em 3 meses a bagatela de 250 mil unidades. Pô, eu fiz essa conta, né? Vergonhoso. 250 mil unidades por mês. Eu acho que ela consegue fazer isso com o Switch 1, tá? E aí, galera, calendário de jogos. Bom, temos aqui tudo que já foi planejado. Tá aqui na tela. A Nintendo só reafirmou as datas. Lançado já foi o Animal Crossing Switch 2 Edition. Vai sair agora dia 12, Mario Tennis Fever. 5 de março, Pokémon Pokopia. 26 de março, a atualização de Mario Wonder, né, com a DLC Meet Up in Bella Bell Park. Sem data, Yoshi and the Mysteries Book, Fire Emblem Fortune's Weave e Splatoon Riders, não sei como é que fala. Pro Switch 1, nós temos Tomodachi Life em 16 de abril, Written Raven Groove e Pokémon Champions só para 2026 sem data. E de Third Party para o Switch 2, nós temos aí que já saiu o Final Fantasy 7 Remake Integrate, Dynasty Warriors Origins, saindo daqui a 2 dias que eu tô gravando esse vídeo, Dragon Quest 7 Reimagined. Dia 12, Yakuza Dark 3, né, 3, isso aqui tudo eu já falei pra vocês no lançamento de fevereiro, tá? Então, Reanimal já falei também, Resident Evil Reckon com 7 e 8 também que não tá aqui, né? E aí, pra continuar aqui, em março, 12 de março, temos Fatal Frame 2 Remake. Dia 13 de março, Monster Hunter Stories 3. 24 de abril, Pragmata. Dia 27 de maio, First Light, 07 First Light. Em 2026, nós temos The Adventures of Elliot e Professor Layton New World of Steam.
Tem muito mais jogos do que isso. Eu já fiz um vídeo aqui do que esperar de 2026, né? De jogos, lançamentos de 2026. Tem muito mais do que isso aqui. A Nintendo botou só os jogos chaves, beleza? E galera, a expectativa é que até o final do mês a gente receba aí as perguntas e respostas. Que aí tem os investidores perguntando sobre Direct, sobre as coisas que vai acontecer, etc. Há uma expectativa de acontecer uma Direct essa semana. A expectativa é que seja Partner Showcase. Mas também tem rumores de uma Direct tradicional talvez na semana seguinte. Então tem muita coisa pra acontecer nesse mês de fevereiro, tá? Tá muito animado aí. E se você comprou seu Switch 2, tava preocupado que, pô, tá vendendo mal, me falaram que as ações da Nintendo caíram, pô, me falaram que o Switch 2 não tá vendendo bem, me falaram que não tem jogo bom. Bom, eu já mostrei aqui pra vocês que a Nintendo lançou números oficiais e essa galera alarmista já caiu por terra. As ações da Nintendo voltaram a subir, elas já estão em alta de novo, né? As vendas mostraram que o interesse do Switch 2 só aumenta, comparado com o Switch 1, tá muito acima, e as vendas estão refletindo a boa receptividade do consumidor. Então, se você não comprou e tá com medo de comprar pro console flopar, não vai flopar, a não ser que a Nintendo faça uma besteira muito grande. Mas o console não está flopando, e você que comprou e tava com medo de ter investido bastante dinheiro, que é bastante dinheiro, num console que vai durar pouco, porque não vende, balela. Tá vendendo muito, pode ficar despreocupado ou despreocupada, tá? Essa galera alarmista aí só queria seu clique. Conseguiu, né? Mas eu trago aqui pra vocês a realidade dos fatos com dados oficiais, beleza? Galera, me segue nas redes sociais, eu vou pro canal de GP no Twitter, no X, no Instagram e no Threads. E também segue o canal de ofertas, Giga Ofertas, promoções absurdas, galera, absurdas, rolando lá. E uma dica, tá? Metroid Prime 4 Beyond, como vocês viram, vendeu pouco. Então, se vocês querem esse jogo e vocês gostam de mídia física, eu orientaria vocês comprarem mídia física. Ela tá muito barata no atual, nas promoções que tem agora. A de Switch 1 tá R$213, a de Switch 2 bate R$280, né? Então, assim, acho que bateu até menos, cara. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui rapidinho. Sem cortes. Não vou conseguir, porque não tá abrindo aqui. Mas essa mídia vai ficar rara, porque a galera não tá comprando. Então a minha orientação pra vocês é que, de fato, aproveitem. E aproveitem pagando mais barato nos canais de oferta, Giga Ofertas no WhatsApp, no Telegram, link na descrição. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!